Exercício 8. Calcular os momentos de inércia para a seção transversal representada abaixo. Então aqui a gente tem uma figura que representa a seção transversal. Essa figura aqui não foi dada as dimensões, porém foi dada aqui as equações que descrevem esse comportamento, né? Que seria essa curva e essa reta aqui, né? Então o valor superior é o yt e o valor inferior seria o yb. Bom, a gente vai determinar o momento de inércia inicialmente em torno do eixo y, né, que seria em torno desse eixo. A gente vai considerar para isso um elemento diferencial, que eu representei ele aqui por essa área vermelha de largura dx, e a altura ela vai variar, né, de acordo com as equações, né? Então a parte superior vai ser yt, que é igual a 3 vezes raiz de x, e a parte inferior, yb, igual a 3 sobre 5x. Então, a altura dessa área aqui, para a gente obter ela, né, basta fazer a subtração dessas duas equações. Bom, então, por se tratar, né, de um elemento que foi dado aqui as equações, a gente vai ter que resolver determinar, né, esse momento de inércia através de integral, né, onde nós temos aqui que a inércia de y é igual a integral de x ao quadrado dA, né, uma vez que a gente está calculando em torno do eixo y, e o valor de dA seria aqui a largura, que é dx, vezes a diferença, né, entre essas duas equações, conforme eu falei anteriormente. Então, eu vou pegar aqui 3 vezes a raiz de x, menos 3/5 vezes x. Tá? Dessa forma, eu tenho aqui o que é dA. Bom, substituindo dA nessa primeira equação, a gente vai chegar nessa equação aqui. Lembrando que a gente vai agora analisar, né, esse momento de inércia para um intervalo de 0 até 25. Por que de 0 até 25? Como a gente está calculando em torno do eixo y, significa que a gente está analisando nessa direção aqui, que é na direção x. Então, a gente começa aqui no intervalo 0, né, e finaliza no valor aqui de 25. Por isso que foi colocado esse intervalo. Bom, só simplificando aqui a equação, né, nós temos x ao quadrado aqui de fora do parênteses, basta a gente multiplicar. Toda vez que a gente tem raiz quadrada, é a mesma coisa que a gente ter o valor de dentro elevado a meio, né? Então, aqui seria x elevado a meio, vezes x ao quadrado, ficaria x elevado a 5 sobre 2, né? E aqui tinha 3, né? Então, ficou 3x elevado a 5 sobre 2, menos 3 sobre 5, x ao cubo, né? Que é x ao quadrado vezes x, ficaria x ao cubo dx. Fazendo agora a integral, né? Integral bem simples de resolver. Basta somar um aqui no expoente, né? E dividir aqui por esse mesmo valor. Então, ficou aqui, ó, 3 vezes x elevado a 7 sobre 2, dividido por 7 sobre 2, menos 3x à quarta, dividido por 4 vezes 5. Aqui já tinha um 5, então tem que multiplicar. E no intervalo aqui de 0 a 25, conforme eu disse, né, anteriormente. Resolvendo essa equação, né, na verdade a gente vai fazer aqui, resolvendo esse cálculo no intervalo de 0 a 25. Então, 0 não precisa, basta fazer aqui para 25. Nós chegamos aqui numa inércia em torno de y de 8.370,53 milímetros a quarta. Bom, a gente agora vai calcular de maneira análoga, só que agora em torno do eixo x. Então, o intervalo analisado agora, como vai ser em torno do eixo x, vai ser na direção y, o intervalo vai ser de 0 até 15. Bom, então nós temos aqui que a inércia de x é igual a integral de y ao quadrado dA. O valor de yt, ele era, voltando aqui na figura, igual a 3 vezes raiz de x e yb igual a 3 sobre 5x. A gente vai isolar então aqui o x para verificar qual que é o valor, qual seria a equação, né, que descreve aqui o valor de x, né? Então, olha só, temos aqui reescrito novamente a equação em função de x, né? Então, achando aqui o valor de y. Então, yt seria igual a 3 raiz de x. Dessa forma, o xt vai ser igual a y ao quadrado sobre 9. Elevou os dois lados aqui ao quadrado. E o yb, que era igual a 3 sobre 5x, isolou o x, né? Só chamou de xb para saber que é da parte de baixo. E aí ficou xb igual a 5 sobre 3 vezes y. Dessa forma,
O dA ficou igual a dy, que é a altura, né? Tá aqui, ó, dy, que é a altura do elemento diferencial, vezes 5 sobre 3y menos y ao quadrado sobre 9. Então, agora eu tive que pegar o valor de xb menos xt, né? Então, só conferindo aqui, ó, xb menos xt, que é o final e o início, né? E aí a gente tem o valor de dA. Vai substituir ele nessa primeira equação, né? Então, pega aqui o valor de dA, substitui nessa, obtendo essa daqui, certo? Faz a simplificação, então era 5 sobre 3y, multiplicado por y ao quadrado, ficou y ao cubo. Menos y ao quadrado sobre 9, multiplicado por y ao quadrado, ficou y à quarta sobre 9. dy. Integra, né, aqui essa equação, ficou agora, aqui era o cubo, ficou a quarta, 4 vezes 3, 12, menos y à quinta sobre 5 vezes 9 dá 45, e o intervalo de 0 a 15. 0 não precisa fazer, faz somente com 15, e aí chega numa inércia em torno de x igual a 4.218,75 milímetros a quarta.